Bem, irmãos, não tendo algum outro anúncio, vamos então estarmos comentando um pouco sobre o tema de hoje. O tema de hoje, então, é evangelização e a responsabilidade social. Então, eu gostaria que primeiro a gente pudesse focar nessa palavra, né? Responsabilidade social. Eu vou deixar, então, ouvir bastante os irmãos. O que entendem por responsabilidade social? Parar para pensar sobre essa expressão, a responsabilidade social. O que os irmãos compreendem por este termo? Está direcionado. Responsabilidade social. É ser um bom político. É ser um bom político. Um bom político? Assistente social ali está ótimo. Tem que cumprir as promessas, tá? Eu estou falando bom político, porque política é coisa muito saudável, necessária, e não se vive sem política. Porque política é ambiente social, é socialização, é se ocupar com o bem-estar de todas as pessoas ao seu redor. Tudo que envolve a qualidade de vida das pessoas também te envolve. Essa preocupação, né? Estou brincando, bom político, eles estão num momento aí e alguém que pensa, Deus me político. Não, política é imprescindível na vida das pessoas. Só que nós não temos política, não vivemos política. Vivemos um ambiente muito distante do que é política. Mas o cristão, um bom político, fechou a palavra, eu entendo, é um bom viver social. A responsabilidade social, a qualidade de vida que o outro tem ao meu redor. É uma família, né, de humanos. Depois vamos para frente, isso é outro passo, mas como social, né, é o que é mais, é o político melhor, o verdadeiro político é o cristão. O verdadeiro político é o cristão. Fora da cristandade não tem política. Mas alguém gostaria de comentar? Irmão Rodrigo, se a gente for analisar lá desde o início da igreja, lá em Atos do Apóstolo, a gente vai analisar já o exemplo ali da igreja primitiva, né, em relação à responsabilidade social. Porque eles estavam envolvidos da evangelização, né, que era pregar o evangelho, mas também não descartavam, nem eram irresponsáveis com relação à própria responsabilidade social. Até na questão de organização, né, que foi fundamentada ali no início da igreja, a gente vai observar em Atos dos Apóstolos. É um exemplo bem claro, né? Até porque vai falar das viúvas, dos órfãos e tal. A gente analisando hoje, talvez a gente pode mudar um pouco o parâmetro da perspectiva em relação a essa responsabilidade social, que ela pode não ser da mesma forma como era, mas não deixou de ser responsabilidade da igreja interagir com a sociedade em relação às provisões, né, que a igreja ela tem uma grande responsabilidade dentro da comunidade, dentro da sociedade. E às vezes a gente deixa a desejar com relação a essa atitude como igreja, né? Porque a gente observa assim, talvez, não vou dizer de modo geral, mas em vários pontos, a gente muitas das vezes não tem feito esse papel como igreja atuando na responsabilidade social, né, no meio onde nós vivemos. Então é interagir, né, dentro da sociedade em todos os parâmetros, tanto espiritual, material, físico, vários passos. Há pouco tempo, Ana Rosa e outras irmãs aí apresentaram o pedido de uma senhora que fez uma cesta básica, né? Fizeram, né? Isso é assistência social. Eu trabalhei na Aracruz de Voz, desde 81 até 95. E a empresa tinha funcionários de uma área chamada assistência social. Se você precisar de alguma coisa, algum medicamento que tivesse precisando comprar, você ia na assistência social. Ela levava a empresa, a diretoria da empresa. Você conseguia aquilo através da assistência social.
Então eu vejo que na Bíblia também tem essa parte, né? Como o irmão Valmir acabou de citar que os crentes em Jerusalém vendiam suas propriedades, depositavam os velhos apóstolos para suprir as necessidades de alguém que precisasse. Né? Não tem esse nome na Bíblia, mas assistente social, mas é isso, né? O próprio Senhor Jesus, né? Seu ministério, ele alimentou 5.000 pessoas, depois 3.000 pessoas, como assistente social. Ele não só evangelizava, não só curava, mas ele, certa vez ele disse para você, se dá e comer. Eles pediram para ele mandar embora, né? Ele não queria nada com assistente social, né? Às vezes a gente pensa isso também, né? Como o Tiago escreveu, né? Ah, se alguém vem te pedir alguma coisa, ele fala, não, pode ir embora, aqui é Tais, né? Ide em paz, né? Se você não der nada, o que você vai fazer? Nada também, né? Então, assistente social é ajudar as pessoas, claro, né? Aproveitando, como diz o apóstolo Paulo, aproveitar as oportunidades também plantar a sementinha do Evangelho. Junto funciona, né? Tem um ditado popular, diz que o saco vazio não para em pé. Então as pessoas que foram ouvir para Jesus estavam correndo de fome, né? Estavam com fome, era tarde. Então os discípulos disseram, Senhor, eles pedem para que eles vão para as aldeias e comprem, né? Mas eles não tinham dinheiro para comprar. Aí Jesus falou assim, não, negativo, dá vocês. Eles também não tinham. Aí de repente aparece aquele rapaz lá com um cestinho de pães feitos. Então é importante isso aí, a igreja trabalhar nessa área, né? Eu conheço algumas igrejas que trabalham muito nessa área, assistente social, né? E acabam ganhando aquelas pessoas através do serviço social, ganhando para Cristo, né? É assim que a igreja cresce. Muito interessante isso aí. Eu vejo também que o ser humano ele é um ser sociável, né? Então, aonde ele está em sociedade. A família é uma sociedade, né? O emprego onde ele está é uma sociedade. Então, sair fora, ser cristão fora da comunidade interna, né? E hoje a gente vê que o projeto do governo, né? Eles têm várias áreas para assistir as pessoas. São várias áreas. Eu acho que nunca teve o ser humano tanta assistência, né, quanto estamos na era de hoje. Tem várias. Isso não tira a igreja da responsabilidade também de estar auxiliando naquilo que precisa, né? Mas a gente vê que hoje, né, essa necessidade social de você ser cristão lá fora, segundo o texto também lido, e segundo o Sermão do Monte do Senhor Jesus, ela está mais interna de você ir para estar trabalhando no interno do ser humano, na salvação, do que basicamente o externo. Porque hoje tem, não que isso tire a nossa responsabilidade, de forma alguma. Mas tem tanta assistência hoje, que às vezes o ser humano está mais preso, e até mesmo a consequência do externo, do financeiro dele, às vezes está pela sua visão interior, né? Porque muitas das vezes a gente não está também tão habilitado para poder estar trabalhando, né, com as pessoas naquilo que precisa da libertação, né? Eu pensei também em estender essa assistência social, né? Pensando assim, se eu morasse num bairro de milionários, um grande bairro de milionários, teria como eu prestar um serviço social? Não tem milionários? Pode chamar ele. Teria como? Claro que sim. A Rosa apontou no sentido aqui a carência muito grande dessa deficiência de sociabilidade, de valores internos, né? Na miséria interna que as pessoas estão tendo. Com essa habilidade da igreja também, dar essa assistência, não só física, como bem pontuou aqui, material, que quando possível tem que dar assistência sim, mas a carência maior de uma sociabilidade melhor entre as pessoas, como eu falei, o verdadeiro político é o cristão. Ele tem essas informações, esse recurso, ele tem para dividir como as pessoas devem viverem bem e o que é viver bem. Embora tenham abonado seus milhões, se morar no meio de castelos, mas muitas pessoas estão lá famintas, miseráveis, e o cristão ele tem. É onde ele precisa também de ofertar. Se as portas se fecharem, outro caso, mas ele ser um promotor de uma boa sociabilidade entre as pessoas. Para alguém lá olhar, mesmo com os seus milhões que tem, olhar para você, vale a pena parar um minuto e conversar com o fulano. Vale a pena esse vizinho aí
Eu tirar uma palavra, um tempo, porque sabe coisas que eu não sei, ou eu tenho uma fase que eu não tenho. Ele pode dividir coisas que eu não tenho. Estou aí pedindo esmolas, de valores, de conflitos internos, da miséria interna que é no ser humano, né? É muito interessante esse viver aí, essa qualidade dele. Como tem um ditado, às vezes o pessoal fala, né? Tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é o dinheiro, né? Então é entender, quando nós falamos sobre essa questão social, né? É entender de que, principalmente pela questão da igreja, porque o mundo, né? Aí quando nós vamos para as políticas públicas, né? Para a questão do próprio... Da assistência social em si, né? O mundo vai olhar para a questão da saúde e também financeira. Mas a igreja também pode olhar para a questão da saúde financeira, mas também a espiritual. O mundo não vai abordar isso. O mundo não vai abordar a questão espiritual, né? Talvez na faculdade, não sei se tem alguma coisa voltada para isso, né? Ou algum tema voltado para isso, mas provavelmente não, porque não é a questão do mundo. Eles não têm esse conhecimento para poder abordar a necessidade espiritual também das pessoas, né? Então, é interessante nós então nos agarrarmos a isso aqui, responsabilidade social. Responsabilidade é um dever. Se eu sou responsável, significa que eu tenho uma incumbência de administrar e de agir, né? Valério, responsável lá da área da segurança ali, de onde o pessoal está trabalhando. Se acontecer um acidente por negligência ali, ele não foi lá olhar, não foi lá vistoriar, às vezes liberou um serviço sem nem olhar, né? Se acontecer um acidente com isso, né? A responsabilidade é qual? É sua, né? Você vai ser cobrado por isso. Você vai ser questionado por isso. Porque estava sobre a sua responsabilidade fazer isso daí. Então, quando nós falamos da igreja com uma responsabilidade para este meio social, nesse grupo externo, não é o nosso grupo aqui onde nós estamos reunidos, não é a igreja em si, mas o que está à nossa volta, porque nós estamos inseridos aqui. O Senhor Jesus Cristo, né, na sua oração, até orou falando sobre isso. Não, Pai, não te peço que eu tire do mundo, né? Eles vão continuar aqui, eles vão estar aqui neste mundo. Não tem como tirar eles daqui. Paulo também, quando ele fala, só não vou lembrar a citação aqui, me veio nisso na mente agora. Paulo também, quando ele fala sobre a relação, né, das pessoas, ele fala assim, olha, vocês vão se relacionar com as pessoas do mundo, mas cuideis de julgar os que são de dentro. Por que vocês vão julgar os que estão lá de fora? Mas procedei bem. Continue procedendo da forma correta com aqueles que estão lá fora, né? Vocês não vão deixar de conviver, vocês não vão deixar de viver, porque vocês estão neste mundo. É impossível vocês não, nós vamos tratar somente com pessoas da igreja. Tudo que eu fizer, só vou trabalhar só junto com o pessoal da igreja. Eu só vou comer junto com o pessoal da igreja. Só vou comprar junto com o pessoal da igreja. Impossível. É impossível. Nós estamos inseridos nesse mundo. Nós estamos convivendo com este mundo. Então nós temos uma responsabilidade também para com este mundo. Então quando nós lemos, né, nesse texto, o texto inicial aí, Lucas 4, nesses 4 versículos, Cristo ele se apresenta como um Salvador, mas ele também se apresenta como um transformador social. Ele cita aqui algumas classes aqui, né, para poder evangelizar aqueles que são os pobres, proclamar libertação aos cativos, né, pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos. É claro que podemos tratar isso também como uma forma comparativa, né, as pessoas que estão cegas de entendimento, oprimidos pelo pecado, pobres de espírito. Mas como também o nosso irmão Manabé bem citou, se olharmos para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele sempre agiu em favor do social. Já pensou se Cristo chegasse diante daquela multidão ali? Porque infelizmente às vezes temos muitos desse pensamento, né? Assim, não, esse negócio de ter que ficar dando ajuda, não sei o que lá, a gente só vai mal acostumar as pessoas. O que importa é o evangelho que transforma. Já pensou Cristo ali diante da multidão? Falei assim, peraí, gente, se vocês já aceitaram? Não, ninguém aceitou, não, então eu não vou ajudar ninguém, não. Eu só quero anunciar o evangelho, porque é só o evangelho que transforma. É só isso que importa para a vida de vocês, mais nada. É só a salvação que importa para a vida de vocês, mais nada.
de toda essa multidão que acompanhou Cristo, nós sabemos bem de que grande parte dela, até a sua morte, pode ser que ela tenha alguém possa ter se convertido depois, por meio dos apóstolos. Por que eu falo isso? Quantas pessoas eram fazer parte da primeira igreja, do primeiro ajuntamento? Os irmãos lembram mais ou menos? 200? 120, né? Era 120. Quando a gente começa a ler lá Paulo falando sobre isso, né, no próprio capítulo 15, se não me engano, né, ele fala sobre isso. Ele começa a falar, Jesus Cristo apareceu lá, depois para um grupo ali. Em Atos fala sobre o encontro, né? A primeira igreja que estava ali reunida, aguardando a vinda do Espírito Santo, era por volta de 120. Mas Jesus Cristo não falou para milhares de pessoas? O Jesus Cristo não abençoou milhares de pessoas? E quer dizer que elas não se converteram? Não. Elas não foram salvas? Não. Pode ser que por meio dos apóstolos, mais tarde, alguém venha ter aceitado a Cristo. Mas até a gente olhar a respeito do primeiro ajuntamento da primeira igreja, nós tínhamos um grupo de menos de 200 pessoas. Então a gente observa que Cristo, ele tinha essa responsabilidade social. Claro, ele não deixava de anunciar o evangelho, mas ao mesmo tempo ele falou assim, gente, mas eu preciso atender essas pessoas. Eu preciso auxiliar essas pessoas. E aí um primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que nós temos essa responsabilidade, porque nós precisamos impactar uma sociedade caída. Este mundo, ele está caído, esse mundo, ele está morto em seus pecados. E nós precisamos ser aqueles que transformam, aqueles que vão transformar este mundo, aqueles que causam impacto neste mundo. Eu gosto muito de citar Jeremias 29, dos versículos 4 a 9. O irmão que encontrar, que puder ler para nós. Jeremias, capítulo 24, os versículos 4 a 9. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo que vejo estes bons filhos, assim favorecerei os exilados de Judá. 24, não é isso? 29. É isso que eu estava esperando vir os próximos para saber se era isso mesmo. Versículo 4. Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Então aqui qual é o contexto que nós estamos vendo de um povo exilado ali na Babilônia, um povo que antes estava ali no reino de Israel, que adorava ao Senhor, que tinha todos os seus costumes, agora eles estavam inseridos em outro costume, em outro ambiente, como cativos, né? Não sem ter aquela liberdade que eles poderiam ter ali na sua cidade natal. Se a gente parar para pensar, eles estão no momento assim, sem nenhuma perspectiva. E ali até o Senhor Deus fala assim, olha, vocês tomem cuidado com esses falsos profetas. Estava a gente aparecendo falando que estava pronto o retorno. Já vamos voltar já, hein, galera? Anime aí que daqui a pouco nós estamos voltando, né? Você já vem cortando o barato deles ali falando. Assim, olha só, não vai ser por agora não.
Não dê ouvidos a esse povo, não. Porque tinha gente que falou assim, já que eu vou voltar, para que eu vou me preocupar onde eu estou vivendo? Eu quero voltar logo para minha cidade. Eu estou preocupado mais em voltar para minha terra natal do que eu crescer onde eu estou. E Deus vem falando o que para eles? Procurai a paz da cidade. Tá muito difícil, não sei o que, vou só complicar minha vida. Aquele até fala a respeito, né, dos filhos, né? Às vezes a gente olha assim, o mundo está tão ruim, está tão difícil as coisas. Olha para esse povo que estava cativo na Babilônia. E qual que é a mensagem de Deus? Fala assim, ei, vocês não se preocupam com isso não. Procurai, zelai, multiplicai, crescei. Façais as coisas acontecerem. Transformem o local onde vocês estão. Procurai pela paz dessa cidade. Procurai zelar pelo seu ambiente, pelo social. Está vendo que interessante? Até mesmo lá no passado, Deus colocando para o povo de Israel a responsabilidade social com eles no meio onde eles estavam inseridos. Senhor, mas aqui é Babilônia. Não interessa. Zelai pela paz da cidade. Zelai pelo desenvolvimento, pelo crescimento da cidade. Como se Deus estivesse falando isso para eles. Não interessa se vocês estão na Babilônia. Não interessa se vocês estão em território inimigo. Não interessa isso. Procurai crescer, procurai desenvolver. E a partir de vocês, procurai zelar pela paz na cidade. Esqueçam esse negócio, daqui a pouco eu vou voltar, daqui a pouco Jesus está vindo, daqui a pouco talvez eu vou morrer. Esqueça isso. Olha para agora, o que você faz agora? Então é interessante, né, que Deus lá no passado, ele já colocando ali para o seu povo uma responsabilidade de transformação social, mesmo eles estando cativos. E se nós formos olhar para o histórico, né, no passado, o cristianismo, ele sempre impactou e moldou a sociedade como um todo. Principalmente a sociedade ocidental, ela foi gerada e criada pelos princípios cristãos. Talvez estamos vivendo momentos, né, da pós-modernidade, pelo qual outras filosofias têm tentado modificar esses princípios e esses valores. Mas se a gente parar para poder olhar, desde o passado, o maior império do mundo, no passado, que era o Império Romano, quando nós estudamos, né, história lá no ensino médio, aí, tentar resgatar aí na memória, né? Dos mais novos aí, acho que vai ficar mais fácil para lembrar. Mas quando nós estudamos história, falando sobre a queda dos impérios, um dos principais motivos da queda do Império Romano foi o quê? Foi a expansão do cristianismo. Porque um dos pilares do Império Romano era o serviço, né, escravo, porque como eles eram um império que dominavam diversas nações, eles iam então pegando as nações e aqueles outros povos utilizando então como seus povos para o seu trabalho escravo. Então esse era um dos pilares do Império Romano. E um dos pilares do Império Romano também era a figura de Deus, do imperador. O imperador era um representante de Deus na terra. Pelo que nós conhecemos os princípios e valores cristãos, a gente sabe de que o cristianismo ele vem o que fazendo com esses dois princípios? O único Deus que há é Cristo. É o nosso Deus, o Deus de Israel. Imperador, eles começaram, podemos dizer, né, a nem considerar o imperador mais como alguém importante. O que importa para eles é Cristo. Então o cristianismo, ele impactou de uma forma tão grande o Império Romano, de que ele foi responsável pela queda deste império. Nós vemos o que aconteceu com Nero, né? O que Nero fez? Quem lembra? Tacou fogo em Roma. Ele mesmo botou fogo em Roma.
E aí depois ele pôs a culpa nos cristãos. Gente, foram os cristãos que fizeram. Ele tentou armar, né, uma cilada aí, né, para tentar motivar a população contra os cristãos. Mas o próprio imperador botou fogo em Roma para ir por causa disso. Olha só o impacto social. A transformação que acontece. Então, aonde a igreja está, ela deve transformar o ambiente, ela deve impactar o ambiente. Se a gente olhar mesmo para as civilizações antigas, né, os sacrifícios que eram feitos, infanticídios que eram feitos, né, da própria cultura grega, os espartanos, né, eles tinham muito aquela questão físico como podemos dizer, da perfeição física, que se às vezes um bebê nascesse com alguma deficiência, ele seria lançado do penhasco, ele era morto. No Japão, eles faziam isso também, né? Das civilizações antigas, eles tinham muito disso. Encontravam pessoas que não tinham condições, que aparentemente não serviam para a sociedade porque tinham alguma deficiência, eles eram simplesmente mortos. Isso aqui não serve para mim, vamos matar. O cristianismo vem e transforma tudo isso. Hoje nós não vivemos mais essa sociedade desse jeito. Nós vivemos uma sociedade que preza pelo bem-estar do indivíduo, que preza pela boa relação do indivíduo. E tudo isso surgiu por conta dos princípios cristãos. Isso não tem como ninguém negar. Isso tudo surgiu por conta dos princípios cristãos. Tanto que se a gente fizer esse comparativo com outras civilizações que não são baseadas pelos princípios cristãos, que elas não foram formadas pelos princípios cristãos, nós vemos que não há essa questão da dignidade da vida. Não há essa questão da dignidade da vida. As mulheres, por exemplo, até mesmo na China, são, podemos dizer, né, elas não são como pessoas, as crianças quando nascem, né? Não seria essa palavra. A palavra certa é que eles preferem ter filhos homens. Até por questão populacional lá, então quando você, por questão também de sequência do seu nome, e lá geralmente eles procuram ter somente um filho, né? Quem tem mais de um filho, na verdade o governo impõe, né? É uma imposição do governo, só pode ter um filho, né? O pessoal começou a pressionar eles lá. Então, assim, mas é uma coisa de pouco tempo agora que houve essa mudança. Não é uma questão já há séculos atrás, é uma questão de pouco tempo. A população era tão grande que eles limitavam, só pode ter um filho. Aí o que acontece? Se o camarada tem uma menina, entre aspas, a família dele morre ali, né? Porque tem aquela questão, né? Leva o nome o menino que vai levar o homem que leva o nome da família, né? Que vai propagando o nome da família, né? Lá na cultura deles. Então, quando eles tinham uma menina, eles já sabem, agora acabou a história da nossa família, agora se ela vai casar com alguém, né? Ela vai carregar o histórico de uma outra família, podemos dizer. Como eles têm muito essa questão de honra, né, de tradição da sua honra e tudo mais, o que acontece com isso? Os pais, às vezes, quando tinham meninas, às vezes até procuravam esconder, ou doavam, ou faziam outras coisas. E nós não estamos falando de coisas do século passado, nós estamos falando de coisas de alguns anos atrás. Agora que começou a ter essas mudanças por pressão externa, pela geopolítica, aí nós vamos entrar em geopolítica, enfim, muitas outras questões envolvidas, né? Relacionamentos comerciais. Então eles têm que começar a abrir mão de algumas coisas por conta disso. Por conta de pressão externa, pressão política, relações externas também comerciais. Então, por conta dessas coisas, eles são obrigados a mudar umas coisinhas ou outras. Entendeu? Então, é coisa recente. Eu acho que talvez não precisamos nem de citar exemplos, né, nos países que têm a cultura por meio dos muçulmanos. A dignidade da vida ali é menor ainda, né? A dignidade da vida ali é muito menos valorizada.
Então, se a gente parar para observar os países que foram criados, que foram formados por meio da cultura cristã, olha a diferença. Olha a diferença. Quanto mais ainda se a gente olhar a respeito que desde a história da humanidade a igreja estava envolvida com construções de hospitais, orfanatos, universidades, irmãos. As primeiras universidades do mundo foram universidades que surgiram por meio do movimento cristão. Hoje as pessoas fazem o contrário, né? Tem aversão à universidade. Não, o cristão não pode entrar na universidade. Gente, é ali a igreja que começou com as universidades, com o conhecimento, a propagar o conhecimento. Até mesmo olharmos para a própria reforma protestante, a difusão do conhecimento para a população, enquanto somente alguns mantinham conhecimento nas suas mãos, chega alguém e diz, não, peraí, vamos traduzir isso aqui, gente, o pessoal tem que ler, o pessoal tem que ter a palavra e conseguir ler. Eu não posso deixar ela só no latim ali para 2 ou 3 lerem só, não. Temos que divulgar o conhecimento. Olha o impacto social por conta da igreja. Desenvolvimento científico. Quantos pais da ciência que hoje estudamos e que no passado eram cristãos? Até mesmo Newton, o pai da física moderna, mas era um cristão. A cultura influenciada pelos princípios cristãos, às vezes o mundo nem sabe, mas quantos filmes que são recordes de bilheterias hoje, baseado em livros e contos, que foram feitos por cristãos, e que durante os seus livros e contos, eles procuraram inserir princípios cristãos ali. Talvez os mais famosos, né, as Crônicas de Nárnia. Às vezes a gente olha, vê aquilo dali e acha algo meio diferente. Mas C.S. Lewis, escrevendo os contos, as Crônicas de Nárnia, ali dentro, ele insere muitos princípios cristãos dentro desse conto. E que o mundo inteiro olha para aquilo e acha como uma obra de arte, considera uma obra de arte magnífica. Tanto que é sucesso. Até mesmo quando eles pegaram os livros para fazerem os filmes, virou um sucesso. É sucesso. Então, olha como a igreja tem um potencial de impactar a sociedade com os dons que tem. É interessante pensar nisso. Essa história fica abafada, mas quem lê a história conhece, sabe que a igreja governou o conhecimento durante muito tempo. Tanto a ciência, a história, era tudo governado pela igreja. A igreja governou. Não era assim, tinha influência, não, a igreja governava. Patrocinava. Ela tinha os principais influentes, ela fazia acontecer, muita coisa era governada pela igreja. Isso foi tomado. Isso foi forçadamente tirado, né, das mãos da igreja. É interessante, quando a gente pensa, não sei se todo mundo está observando o que está acontecendo na Europa, com os muçulmanos, tomaram conta. Aonde foi o berço do protestantismo, onde foi o nascimento ali da reforma, está tomado pelos muçulmanos. Outro dia eu estava vendo, essa semana eu estava vendo na internet, o cristão com uma cadeira de plástico subia para pregar, com a Bíblia na mão, no meio da praça, pregando. A polícia rapidinho abatou, levou ele embora, acabou. O muçulmano com uma caixa de som, com um trio elétrico, a polícia parava os outros para ouvir ele. Então, tipo assim, virou a chave. O cristão foi tirado de lado de novo. Aonde foi o berço do protestantismo, hoje está tomado pelo... A questão de imigração, política, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas tomaram conta. E não sei se todo mundo tem percebido o que está acontecendo na Inglaterra, no Reino Unido, na França. Está tendo um desastre lá por conta da imigração de muçulmano. O muçulmano, ele não é igual o cristão. O cristão, ele prega, aqueles que ouvem beleza, são abraçados pelo evangelho. O muçulmano, ele quer impor. Ele quer impor. E se você não aceita, ele vai para cima. É imposição, é aqui e acabou. E as outras religiões têm que sair.
Então, infelizmente, nós temos abrido mão da nossa influência, do nosso potencial de influenciar, como você tem dito. Nós não aproveitamos a nossa sociedade brasileira, que é uma sociedade que ainda, é muito bom destacar isso, ainda abraça o cristão, ainda dá ouvidos, mas nós temos aí também já diversos tipos de influências diferentes. O que nós temos feito com isso? Essa responsabilidade social, que é o que você está dizendo aí, é impactar a sociedade, é agir da forma que der para levar o cristianismo, para levar o evangelho. Jesus, ele utilizou muito disso. Hoje, infelizmente, ou nós fazemos uma coisa ou fazemos a outra. Nós não aprendemos ainda a unificar a ação social com a pregação. Estamos muito aquém disso aí, está muito longe. Nós não conseguimos entender que caminha junto. E não é, às vezes, só você ir naquele necessitado, não, que está precisando, não. Alguém falou uma coisa muito interessante aqui. Como que você vai fazer uma ação social com o rico, com o milionário? O que você vai levar para ele que ele ainda não tem? Vamos colocar assim. Como que você vai trazer aquela pessoa até você para que ele ouça? Isso tudo nós temos que ponderar, criar estratégias. Nós temos o que fazer aqui. A Europa já está tomada. E quando chegar aqui, o que nós vamos fazer? O que a igreja tem feito? Então, assim, é interessante pensar nisso. A gente acha que está longe de nós, não está, não. A coisa lá está feia. A mídia, ela tenta esconder, a mídia abafa. Mas quem tem redes sociais, quem está acompanhando o que está acontecendo na Europa, por conta dos muçulmanos, a coisa está feia. Tem gente perdendo a vida, tem gente proibida de reunir, tem gente com medo de ir para o trabalho. A coisa não está bonita na Europa, por conta de religião. Onde foi parar os cristãos? Não existe mais, claro que tem. O cristão está encurralado. Porque perdeu o seu potencial de influenciar. Então, isso é preocupante. A igreja tem esse papel fundamental. É interessante que a igreja equilibra as coisas. A igreja equilibra, a igreja traz liberdade, a igreja traz paz. Eles não. Eles querem guerra, eles querem posição, eles querem poder. Então é interessante pensar nisso. Vamos usar, todo o nosso potencial de influenciar. Que as pessoas vivam a paz e que o evangelho seja pregado. Não deu ouvidos, não creu? A nossa parte nós fizemos. E é interessante, igual nessa fala do irmão Valério, que ele citou um ponto muito interessante. Por muito tempo a igreja governou. E me veio na mente aqui um exemplo do seguinte: quando você vai para um tempo no qual a igreja governava todas as coisas, você não tem uma diferença de o que é secular e do que é santo. E talvez, aí acho que eu vou colocar agora como um defeito que a própria igreja começou a colocar, quando ela começou a fazer essa diferença. Não, isso é secular e isso aqui que é santo. Aí foi onde a gente começou a perder a nossa influência. Irmãos, eu não tenho uma vida secular e depois eu tenho uma vida santa. Eu tenho uma vida cristã. Aonde eu estiver, eu preciso manifestar meus valores cristãos. E aí nós começamos a perder aonde? Começamos a perder no meio acadêmico. Por quê? Não, se eu entrar aqui nesse negócio de estudo, pesquisa científica, isso é coisa do mundo. A igreja não tem que se envolver. Isso é coisa do homem, secular. Eu preciso me preocupar com as coisas de Deus. Não, irmãos. A gente perdeu espaço por quê? Porque a gente olha lá e fala que aquilo é coisa secular e não é. A vida cristã não tem essa divisão. Aonde você estiver, eu vou me preparar, talvez até mesmo na política, se prepare. E ali represente, e não, talvez não seja a palavra representar. Porque o representar, quando você fala para as pessoas, muitos se sentem representados. Mas o mais importante não é o que você fala, não é aquilo que você diz que vai defender, é aquilo que você vai fazer no oculto, é aquilo que você está fazendo por trás das linhas que ninguém sabe, que ninguém conhece. Represente valores cristãos e princípios cristãos ali. No meio cultural, talvez aonde nós perdemos a nossa influência porque queríamos separar as coisas. Assim, não, eu só posso produzir coisa para a igreja. Eu só posso produzir conteúdo que somente os cristãos vão consumir. Aí começou essa diferenciação de música gospel e tal, secular. Irmãos, os exemplos que nós citamos aqui, por exemplo, C.S. Lewis,
Ele não escreveu somente para a igreja, ele tem livros excelentes para a igreja. Tem livros excelentes para a igreja, para aprendermos, para lermos, né? Vamos ainda estar na minha lista ali de leitura, né? Cristianismo Puro e Simples é um dos que eu tenho muita vontade de ler. Está na minha lista de leitura. Excelente, excelente. Mas ao mesmo tempo ele escreveu contos fictícios para o mundo, inserindo os princípios cristãos. Ele não deixou de ser um cristão porque ele escreveu as Crônicas de Nárnia, por exemplo. Ele não deixou de ser cristão. Mas na sua produção, ele fez questão de demonstrar os princípios e valores cristãos. Ele não fez essa diferenciação. Não, isso aqui é muito secular. Não fez. Quanto que nós perdemos, a igreja como um todo perdeu a sua influência, porque talvez começou a olhar só para dentro de si. E aí vamos fazer um exercício, né? Nós fazemos vários planos, programações, e talvez o que a gente mais coloca no papel de programação é o quê? Um encontro de jovens, uma conferência, estudo, tal. Isso tudo está voltado para onde? Para nós. Para nós mesmos. Eu estou muito mais preocupado em ver quanto que eu posso aprender, quanto que eu quero para mim, eu quero só crescer, eu quero só para mim, eu quero alimentar somente para mim. Nós estamos mais preocupados com nós mesmos. E criticando quem faz, que faz errado, mas O meu professor de missiologia, ele falou a respeito dos muçulmanos, eles não, de acordo com ele já é velho de casa nisso aí, os muçulmanos eles não se preocupam muito em pregar, mas eles agem com questão populacional. Enxergue. Nós acabamos de ler um texto aí em Jeremias 29. Então, se eles chegarem lá, eles vão povoar mesmo. E nisso daí, cara, eles são craques. Pelo fato de poligamia, eles praticam isso. E a doutrina deles é forte. Nós não temos uma doutrina forte mais. Nós falamos da história da igreja. Desde Lutero até hoje, quantas e quantas doutrinas já tem espalhado pelo mundo? Nós perdemos totalmente a nossa credibilidade. Você vai pregar hoje em dia, quem é você? Você está falando o quê? Sua igreja faz isso. Sua igreja tira o dinheiro do povo para enriquecer pastor. Sua igreja tem casos e casos de prostituição. Você vai falar o que uma pessoa dessa foi isso? Então nós estamos perdendo a credibilidade e nós queremos falar o quê? Então, os caras que seguem a linha mesmo, todo mundo sabe que o muçulmano está vivo com aquilo que ele acredita. Se você acha errado ou não, mas ele está fazendo o papel dele. Dentro da religião dele, ele morre por aquilo que ele acredita. A gente não. A gente desvia por qualquer ventinho de doutrina. Aqui não tá bom, vou criar minha igreja lá. Lá não tá bom, vou criar lá. Então, nós somos os mais miseráveis de todos. Eles, pelo menos, estão fazendo errado. Mas eles fazem aquilo que acreditam e é uma religião milenar. Me fala, quantos ali falam assim, não, vou abrir um novo islã. Se fizer isso, morre. Nós não, porque somos da graça, porque eu tenho uma interpretação desse jeito, não sei o quê, é esse monte de heresia de 1000 anos, praticamente. O cristianismo foi consolidado no ano 300 depois de Cristo. Constantino, igreja e Estado. Política, Estado, Constantino. A partir dali só foi descambando tudo ainda. Então, antes da gente olhar a questão da religião dos outros e tentar combater isso, vamos tentar olhar para nós e ver o que a gente pode melhorar nisso. E fundamentar a nossa fé para que a gente não se perca, né? Ainda mais que já está perdendo. Exatamente essa questão, né, vai envolver com o nosso maior influenciador,
Nós estamos falando da religião cristã. Cristãos que seguem quem? A Cristo. E é esse que tem sido, né, o grande desafio e o grande problema, como o João Vitório citou. Por que as coisas acabam se afastando? Por que as coisas acabam deturpando? Porque nós estamos tirando quem deveria ser o nosso norte, quem deveria ser o nosso piloto, que nós andamos por este mundo, que é Cristo, e vamos colocando homens. Estamos colocando o nosso coração, estamos colocando a nossa própria vontade. E talvez não podemos dizer seja defeito ou seja uma questão, porque nós estamos olhando para aquilo como que Deus ele coloca para a igreja. A igreja, Efésios 4 fala sobre isso, né? Que a igreja ela cresce, desenvolve, quando o quê? Cada membro cumpre a sua função. E aí que vem a diferença, né? Talvez para os muçulmanos, que eles colocam isso à força. E no cristianismo não é a força. Não tem como. Ou você vem cá e trabalha aqui na igreja, ou nós vamos te fuzilar. Isso é mensagem de Cristo? Isso é ser cristão? Não é. Rodrigo, se a igreja cresce pouco, mas trabalha com a verdade, é o que importa. Né? Quem cresce muito falando mentira, nós temos no Evangelho de Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, o Senhor Jesus diz assim, verso 11 e 12: Bem-aventurados sois, quando por minha causa os injuriarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram entre vós. Então, se a igreja prega a verdade, não importa a quantidade, a qualidade. Deus quer a qualidade. Claro que Ele quer a quantidade também, né? Certa vez em Lucas capítulo 2, o Senhor Jesus contou aquela parábola ali do homem que promoveu uma grande festa, né? Essa festa tem símbolo, né? É a igreja com o Senhor. Então, no finalzinho, o dono da casa diz: eu quero ver minha casa cheia. Então, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, claro. Porém, a perseguição ao Evangelho, né? Como nós estamos acabando de ver os irmãos aí que são sábios, né? Nessa parte aí, mas não acompanham isso, muçulmanos e tal. Eles crescem pregando mentira, forçando, né? Ou você passa para o nosso lado ou morre. Se você morrer como cristão, o que diz o apóstolo Paulo? Glorie-se nisso, né? Se você morrer como cristão. Então, o que importa é nós nos preocuparmos com a verdade, pregar a verdade, viver a verdade, né? Claro, devemos pregar aquilo que a gente não vive, né? Se você vive a verdade, pregue a verdade, né? Então, se a igreja vai crescer muito ou pouco, não está na nossa capacidade. É o Espírito Santo que vai agir naquilo que nós falamos. E o Senhor Jesus falou, né? Tanto mesmo alguns discípulos, né? Não temos, ó pequenino rebanho, porque o Senhor nosso Deus agradou da água do rei. Mas a gente fica preocupado com casa cheia, né? Como essa igreja aí, quando nós vamos ver que o muçulmano quer ver é a casa cheia, né? Com menos verdade, né? Então o que importa é a igreja falar a verdade, né? Aquilo que nós cantamos aí que você citou, né? Cristo é o piloto, você citou aí também, né? Então nós temos o Senhor Jesus nosso guia. E ele acabou de dizer aqui, olha, não fique preocupado, né? Se alguém está perseguindo vocês falando mentira, né? Glorie-se na verdade, né? Exultai-vos e alegrai, né? Porque é grande o vosso galardão no céu. Então, está sabendo não ficar aqui mesmo, né? O importante é nós pregarmos o Evangelho, quem crê, né? Em Marcos capítulo 15, né? Se for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, a função da igreja é pregar. Sempre a verdade, né? E então, não ficarmos temerosos quanto às perseguições, né? Que venha muçulmano, que venha quem vier, a Europa, todos que vier, né? Pressionar os crentes no Brasil. Nós permanecemos firmes na fé, né? Na esperança, né? No amor, eu gosto sempre de citar isso aí, é o que importa. Quando eles vierem, nós partiremos, né? A promessa do Senhor. Então, eu não tenho, sinceramente, eu não me preocupo com isso não, né? É que a Europa está numa revolta lá, França, Estados Unidos, Alemanha, não sei quem mais quem, né? Então, a minha preocupação é sempre viver a verdade. Na
na medida do possível, pregar a verdade. Porque às vezes nem sempre tem chance, né? Mas o apóstolo Paulo pediu a Timóteo para aproveitar as oportunidades. Ele ficou com a multidão e tem uma só pessoa precisando de ouvir, né? E a gente prega para ele, ou fala alguma coisa da Bíblia e ele crê no Senhor, isso que importa. Mas eu, sinceramente, essas notícias eu acompanho em jornais, né? A pressão muçulmana, a guerra, o rumor de guerra, tudo está na Bíblia. Né? Então a gente tem que procurar viver o presente, né? Pensando no futuro, estar com o Senhor. E vem as tribulações, né? O apóstolo Paulo é Romanos 8, 18, e diz que as tribulações do tempo presente não se comparam, né? Com a glória que nos há de ser revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a igreja tem o seu papel aqui na terra, claro, um papel fundamental que é anunciar o Evangelho, viver em sociedade, né? Como está na inscrição aí, né? E sempre que tivermos a oportunidade de pregar em tempo e fora de tempo, né? E tem irmãos, a gente sabe, tem irmãos que têm capacidade de chegar num prefeito, pregar para evangelizar um prefeito, evangelizar um governador, né? Aí nós temos as pessoas certas, né? Ponto certo. O Senhor Jesus tinha isso, né? Ele preparou os seus discípulos, né, para pregar aos pobres de Jerusalém, Judéia, Samaria, e os confins da terra. Quem foi? Paulo, que era um mais teólogo, né? Em termos de sabedoria. Quem foi os confins da terra? Paulo. Paulo foi o apóstolo mais viajou, fez primeira, segunda e terceira viagem evangelística. Né? Ninguém viajou mais que ele. Né? Lucas só estava lá acompanhando para registrar alguma coisa que ele fez. Mas então a gente tem cada irmão no seu lugar, de acordo com a sua sabedoria, né? Com a minha sabedoria, se eu sou limitado na minha sabedoria, né? Teológica, por exemplo, então eu devo pregar, né? Aqueles mais humildes estão falando. E aquelas pessoas que são mais elevadas, como já falamos, né? O que Jesus falou para Ananias? Ananias ficou temeroso de batizar Saulo. Não, vai porque ele é para mim vaso sobre um vaso. E o que Jesus completou para Ananias? Ele vai pregar para os reis, ele vai pregar para os governadores, ele vai pregar. Até os confins da terra foi Paulo que foi. Então, Paulo esteve lá perante o rei Agripa, né? A esposa dele quase se converteram, né? Por pouco ele disse que persuadiu a ser um cristão, né? Teve o procônsul, né? Que se converteu na pregação de Paulo, então ele pregou para as pessoas da alta sociedade. Então Deus tem seus meios, né? E se nós formos chegar ali no prefeito para evangelizar, agora está fácil que é política, né? Ele abraça todo mundo, né? Quando ele está lá, depois da política, você tem que falar com a secretária tem que agendar, você tem que falar com o prefeito, né? E vai evangelizar ele, vai falar que não tem tempo de ouvir. Então Deus tem seus meios, as épocas, não se preocupar com isso. Mas o importante da igreja é estar sempre em oração, né? A principal chave da igreja é a oração, dar a palavra de Deus, sempre que puder pregar o Evangelho. E pregar sempre a verdade. Jesus falou assim, não fique preocupado se alguém querendo pressionar vocês falar mentira. Porque a mentira ela dura pouco tempo, né? A verdade ela é para sempre. Jesus falou para os judeus lá, só mesmo, se vocês conhecerem a verdade, a verdade vai libertar vocês. Mas se vocês não conhecerem a verdade, vocês vão estar sempre cativos. Essa fala no finalzinho, a verdade dura para sempre. Eu estava aqui analisando a falta da referência da igreja, né, no social. Eu comecei a analisar que desde os primeiros, né, a responsabilidade, como nós falamos no início, da família, né? E aí a gente pensa que a verdade ela vem através do conhecimento. Muitas das vezes nos falta passar, né, nos encher desse conhecimento e também passar a outros. Tudo acaba, tudo, mas o conhecimento ele permanece. Pode haver um conflito que houver, mas o conhecimento ele permanece. Né? Então, quando Deus colocou ali para estar instruindo os filhos, é de manhã, é deitando, é levantando, é assentando, é andando, né? Inculcar aquilo na mente, para que o conhecimento ele não morresse, para
base, fosse o fundamento. E muitas das vezes nós nos perdemos, a igreja se perdeu pelo conhecimento, a teoria e a prática, né? Das próprias famílias, as outras gerações, e também inculcando isso para que não morra, para que não desvirtua, né? E isso foi acontecendo. E já desde o início, né, desde o povo de Israel, vem alertando sobre os falsos mestres. Lá tinha pessoas para desvirtuar o conhecimento. E muitas das vezes por dissimulação, né, dizendo que estavam no meio e ao mesmo tempo pregando meias verdades para que pessoas fossem desvirtuadas. E a igreja, assim, eu fico analisando, né, que nós nos perdemos nessa questão da falta de conhecimento, né? Os pais se perdem, nós nos perdemos na questão de colocar esse conhecimento na vida dos filhos. Os casais se perdem na falta de praticar o que a Bíblia coloca para que cada um pratique dentro da função conjugal. E assim vai se perdendo. O crente se perde por ele não cumprir a função que Deus chamou ele para cumprir aqui na igreja, cumprir na sua família, cumprir na sociedade. A igreja vai se perdendo em todos os ramos. Ela se perde no emprego, ela se perde na família, se perde na convivência, por falta de aplicar o conhecimento e de conhecer, de obedecer aquilo que a palavra de Deus coloca, né? Então, quando a gente vê assim, essa questão do conhecimento, da prática, desse empenho, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero conhecer, eu quero aplicar, eu quero obedecer a Deus, acima de tudo e de todos. Me dê um coraçãozinho ensinável, né? Me dê um coração ensinável, um coração que está aberto a aprender e praticar. Então, quando nós nos humilharmos diante de Deus com esse propósito, eu quero ser uma bênção aonde quer que eu estiver, a igreja será representada, porque o Cristo está. Fazer a diferença onde a gente está. Rodrigo, só uma colocação em cima do que a Tia Rose falou a respeito da família, né? Nós estamos falando sobre família também, sobre missões e sobre o que é a religião dentro dessa perspectiva. E nós já falamos sobre os muçulmanos e ao aumento, né, da população em relação ao islamismo. O que está acontecendo? Eu fiz uma pesquisa aqui agora. A taxa de casamento são 4,2 casamentos no dia. Presta bem atenção. Entre 1.000 habitantes. A taxa de divórcio é de 1,5 a cada 1.000 habitantes. E olha só o interessante aqui. Não está tendo um aumento em questões de filhos. Não está tendo um aumento em questões de filhos. Ou seja, o pessoal está casando, não está tendo filho. E aí os que têm filhos geralmente não são evangélicos. Isso está entrando dentro da igreja. Muitas pessoas não querem, ou por saúde, ou por outras questões. Enfim, não vamos entrar nisso. Mas não estão tendo filhos. E aí aonde você estava pontuando sobre a universidade? Quem vai para a universidade? E aí, como que a gente vai chegar nas universidades? Então isso dá uma bola de neve. E isso entra dentro das igrejas e isso vai refletir. Não tem como. O divórcio está entrando dentro da igreja. A falta de crescimento, falando de população dentro da igreja, também está sendo afetada. Se a gente for analisar aqui, todo mundo aqui tem mais de 25 anos dentro da nossa igreja. E quanto? Não tem não? Tá bom, mas todo mundo aqui está acima de 20 anos. Vamos lembrar isso aí. Então, se a gente for analisar isso, daqui a algum tempo, o número só vai diminuindo. E como que a gente vai nos fortalecer? Sendo que os muçulmanos estão nem aí com isso. Sim. Eles estão pegando, você vai ali em São Paulo, tem comunidade ali gigantesca. Não só dos muçulmanos, mas também japoneses, entre outros. Então, para eles der um boom no Brasil, falta pouco. E nós só estamos regredindo. É só uma observação que
são vários pontos que podemos... Aqui, só aproveitando o gancho, eu acho que, além de tudo isso, eu falo por mim mesmo, foi aquilo que foi trago lá no começo, a gente está pensando só em si próprio. A gente não está preocupado com o outro do lado, se tem Cristo ou não, se eu posso ajudar ou não, meu vizinho do lado, o meu amigo do meu trabalho. Quantas vezes eu já falei do meu amigo do meu trabalho de Cristo? Ou se eu não tenho condições de falar, quantas vezes eu já chamei ele para a igreja? O Vitória falou outro dia, que para a pessoa vir para a igreja você tem que falar 28 vezes. Quantas vezes eu já chamei? Então, assim, querendo ou não, essa questão social, ela não precisa começar juntando, vou ter que fazer uma ação social, vou ter que chamar os irmãos da igreja para começar a trabalhar com a comunidade. Não, você pode ir na sua casa fazer com o seu vizinho, saber da necessidade do seu vizinho, saber eu até comentei com a Tadão no outro dia que a que pediu a visita, olha o ponto que chegou, da pessoa pedir uma visita. Então, assim, eu não estou oferecendo a Cristo àquela pessoa, a pessoa está pedindo a Cristo para mim, assim, falando no verbo passado, né? Mas olha onde a gente chegou. Então, assim, isso tem comentário de mim, da igreja, daqui de dentro. Às vezes a gente está falhando com isso. Então, assim, se a gente estiver pregando para quem está aqui que já é cristão, realmente a gente vai ser pouco mesmo, né? Estou falando a verdade, mas estou falando a verdade para quem já conhece. A igreja não vai crescer. Agora, a partir do momento que eu me quebrantar e ter misericórdia, porque Deus já tem misericórdia da gente, mas o meu vizinho, daquele que trabalha comigo, a igreja vai crescer e melhor com a verdade. Entendeu? Porque os de fora estão fazendo errado, mas eu não posso olhar para isso. Eu tenho que olhar porque eu tenho que fazer o que é o certo. O certo a gente não fala a verdade, então a gente tem que falar para aquela pessoa também. Para a igreja, para as pessoas conhecerem a verdade. Não pensar que tá pouco, tá falando a verdade, então tá bom. Tá ótimo. Os comentários dos irmãos têm muitos links que a gente consegue fazer e talvez nós não teremos tempo para todos eles, né? Como comentou a respeito do conhecimento, é também o que Vitória tinha falado anteriormente, fundamentar. Nós precisamos de estar primeiro fundamentados. Assim, quando a gente está fundamentado, o restante das coisas ela vem de forma natural, né? E também, como nós estamos falando sobre olhar para o lado, olhar para as pessoas ao nosso redor, né? O irmão Barnabé trouxe umas verdades aqui. Falou assim, a gente tem que se preocupar com a verdade, não preocupado talvez, assim, podemos dizer, com quantidade. Só fazer uma observação. Tem muitas pessoas que se utilizam dessa verdade para ficarem acomodadas. Já que eu não preciso me preocupar com quantidade, eu só estou falando a verdade, tá bom, vamos só falando a verdade, vamos só falando a verdade. E aí eu fico acomodado, eu não preciso de me esforçar de correr atrás, eu não preciso de me esforçar de ir lá atrás, vamos lá gente, vamos ter que... Não, eu estou falando a verdade, então tá ok. Está certo, que o irmão Barnabé falou que está certo. Só estou dizendo que existem pessoas que se utilizam dessa verdade para se acomodar. A expressão está certa. Aí por causa disso, assim, então agora está tranquilo. A gente está fazendo o nosso papel, estamos falando a verdade, então eu estou cumprindo o meu papel como cristão. Mas não é. Não é somente isso. Que aí entra a questão social. Cristo nos chamou para falarmos o Evangelho, falarmos a verdade, mas também para agir. E aí entra, né, os outros pontos, a gente precisa ser como Cristo, e esse ser como Cristo nos traz um verdadeiro amor às pessoas, né? Utilizando até mesmo da própria fala do irmão Barnabé, quando ele fala assim, né, que o desejo, né, de Deus é que as pessoas sejam salvas. Você não tem esse desejo, não? Você vai olhar para fora ali e tudo mais, e fala assim, epa, quanto que eu queria que ele fosse salvo, então deixa eu ir lá fazer alguma coisa. Continuar falando a verdade. Eu não preciso de me usar de mentiras só para poder vir a casa cheia. Aí está completamente errado. Mas eu não posso me acomodar. Se eu entendo que esse é um desejo de Deus, porque eu não vou ter esse desejo, essa vontade, esse sentimento, esse amor às pessoas, de olhar para o meu vizinho, ver o que ele está precisando, o que ele está podendo ser feito, e ajudado e trabalhado? Eu falei para minha vizinha assim, eu trabalho comigo. Eu falei com a minha vizinha
você não atendeu nenhum convite meu, mas eu não vou deixar de te convidar. Aí ela, não, né? Porque você vai convidando, no fim a gente fala assim, não quer, vou largar pra lá. Aí eu peguei e falei pessoalmente com ela, não vou deixar de te convidar. Aí não tem problema não. Sempre pega desculpa que não vem, nem querendo saber de questão, né? Eu estou convidando, se prontificar, então eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. E nossa parte envolve também muito mais somente trazer as pessoas para falar do Evangelho. E aí que está a questão da nossa responsabilidade social. É como, acho que o irmão Barnabé citou o exemplo de Cristo, quando as pessoas chegavam até Cristo e abençoava, né? E ele transformava, ele dava o pão, ele dava também, curava as pessoas. Mas sabe uma coisa que Cristo sempre fez com as pessoas? O que você quer? O que você deseja? O que você está precisando? Ele falava do Evangelho? Falava. Ele deixou de anunciar o Evangelho? Não. Mas ele também chegava para as pessoas e falava assim, eu já falei da verdade, do Evangelho, da salvação. Agora deixa eu falar com você. Qual é a sua necessidade agora? O que você quer? Quantas vezes nós temos feito isso? Chegar para a pessoa, tudo bem, eu quero falar do Evangelho para ela, eu quero falar do amor de Cristo para ela. Faz parte? É a nossa obrigação? É. Agora, quantas vezes nós chegamos para pessoas e falamos assim, como já tenho falado várias vezes, já tenho falado de Cristo para você várias vezes, o que você está precisando? Qual é a sua necessidade? Responsabilidade social. Porque aquele exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo ele fala sobre a parábola do filho pródigo, né? Está lá em Lucas, né, 10. Lá no final da parábola, no versículo 36, versículo 37, depois que ele... Desculpa, filho pródigo não, perdão. Do bom samaritano. Confundi aqui. Do bom samaritano. No final da parábola do bom samaritano, ele faz uma pergunta para aquele camarada, né? O camarada chegou para ele perguntando, Senhor, qual é o mandamento? O que o Senhor Jesus falou? Amará o teu próximo, amará o teu Deus com o coração e o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele vem a pergunta, mas quem é meu próximo? E aí vem a parábola do bom samaritano. Todo mundo lembra, né? A parábola do bom samaritano, né? Tinha um samaritano que foi espancado, foi assaltado, aí passou um sacerdote, passou um escriba, não lembro a sequência. É um levita, né? Samaritano não, desculpa, havia um judeu mesmo que foi espancado, né? E por último passou o samaritano. E aí o Senhor Jesus Cristo pergunta para ele, assim, agora, quem foi o próximo daquele que foi espancado? A resposta foi qual? Foi o samaritano. Isso nos faz pensar o seguinte, quando a gente fala assim, amará seu próximo, eu imagino que meu próximo é meu vizinho. Eu imagino que meu próximo é quem está do meu lado. Reparem que quando Jesus Cristo faz a pergunta, ele fala o seguinte, quem foi o próximo do assaltado? É eu que tenho que ser o próximo, não é outra pessoa que é meu próximo. É eu que tenho que fazer este papel. Passaram 3 ali. Passaram o sacerdote, passou o levita e passou o samaritano. Daquele camarada que foi espancado. Jesus Cristo perguntou quem foi o próximo do samaritano? Quem foi o próximo do levita? Não, ele perguntou quem foi o próximo do que foi espancado? O camarada foi o único que se aproximou dele para poder ajudá-lo. Então, quando fala amar ao seu próximo, ele nessa história de Cristo, ele incute não uma questão de passividade. O que seria? Eu estou aqui parado, então tem um vizinho aqui, tem um vizinho ali, tem um vizinho cá e tem um vizinho ali atrás. Eles são os meus próximos, então eu tenho que amar ele. Não. Pela lógica que Jesus Cristo faz a pergunta para ele no final, ele incute uma ação. Você se aproxima da pessoa. Quando você se aproxima no intuito de ajudá-la, aí que ela se torna seu próximo. Isso me faz refletir um pouco, porque a gente está muito agarrado com questão física. Eu estou lá no meu serviço, então o meu próximo são as pessoas que estão ao meu redor. Eu estou na escola, então meu próximo são as pessoas que estão ao meu redor. Se você nunca se aproximar delas com o intuito de querer ajudar ou de querer fazer alguma coisa, elas nunca serão seu próximo. Pela pergunta de Jesus Cristo e pela lógica da parábola que ele se utiliza, elas nunca serão seu próximo. Elas só vão ser o seu próximo, que você deve amar, quando você toma o primeiro passo, toma a primeira ação, faz a primeira atitude. E isso só vai ser possível quando nós olharmos para Cristo, ser como Cristo.
E aí nós vamos entender também sobre o verdadeiro amor às pessoas. Nós temos que aprender a cultivar esse amor. Ser como Cristo é aprender a cultivar esse amor dentro de nós. Nós citamos sobre isso, né, nos outros, numa lição anteriormente. Eu não lembro qual era o tema da lição, mas que nós falamos sobre isso, né, de que uma das necessidades para a missão, a visão que a igreja tem que ter para a missão, uma delas seria o quê? Era a empatia com o próximo. Aprender de Cristo a olhar a multidão e ter empatia por eles. E ter o desejo de querer ver o melhor para eles. De ter o sentimento cultivado no nosso interior de ver eles sendo atendidos e transformados. E sermos transformados. Nós temos uma responsabilidade com isso, irmãos. Anunciar o Evangelho? Sim. Primeiro ponto é anunciar o Evangelho. Mas nós não podemos esquecer nunca de olhar também ao nosso redor. Será que esta localidade está sendo o próximo dos nossos vizinhos? Se a gente nunca for lá e saber perguntar, se importar com eles, de querer saber como é que eles estão, só serão vizinhos, mas nunca serão nosso próximo. Então que possamos olhar, né, temos vários outros pontos e textos aqui, mas nosso tempo já passou e creio que já debatemos, né, bastante. A ideia da mensagem é essa. Precisamos nos movimentar, precisamos cultivar no nosso coração, né? No próprio Sermão do Monte, como Barnabé citou, né, versículo 11 ali, mas os versículos também anteriores: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Se eu não olhar ao meu redor, diante das injustiças que se tem, seja a injustiça social, seja a injustiça criminal, ou enfim, de qualquer outras questões, eu não ter fome e sede de ver uma justiça sendo feita ao meu redor, o que adianta? Se eu não olhar para essas pessoas ao meu redor e ter misericórdia delas, de que adianta? De que adianta? Então, que possamos estarmos cientes, compreendendo que temos uma responsabilidade. Fomos chamados para anunciar o Evangelho, mas também fomos chamados para transformar o local onde vivemos. Esse foi o papel da igreja por muito tempo. Perdemos. Agora eu vou me preocupar com uma transformação global, uma transformação do meu país, uma transformação do meu continente. Pode até ser, mas precisamos começar primeiro uma transformação na nossa casa. Temos que partir daí. Não vai adiantar nada, às vezes, eu ficar preocupado com o continente, se nós não formos capazes de transformar os meus vizinhos. Se nós não formos capazes de transformar as pessoas que nos cercam. Não vai adiantar de nada eu ficar pensando ou preocupado com uma transformação nacional, uma transformação global. Precisa começar com cada um de nós. Precisa começar com cada um nessa ação, com essa participação, juntos com esse mesmo propósito. E que Deus, assim, por meio do seu Santo Espírito, esteja trabalhando em nossos corações, nos ajudando a ser essas pessoas que vai atender as necessidades materiais, físicas, de saúde e também as espirituais. Como o exemplo que o pai falou, né? Acho que não é só entre aspas, os políticos completos, né? Por termos as condições de atuarmos em todas essas áreas, mas também a espiritual, que o mundo não será capaz. Só para reforçar, né? Estamos falando de bens materiais, né? De saúde e tudo mais. Quantos hospitais formados pela igreja? Hoje já não se tem muito, né? Está reduzindo, né? Ainda temos ali em Vitória os hospitais evangélicos e tudo mais. Orfanatos. Alguém já ouviu falar de novos orfanatos abrindo? Antigamente ficava por conta de quem? Da igreja. E com esses orfanatos, com essas crianças, acontecia o quê? A educação.
Dali você tinha pessoas transformadas por meio de uma ajuda social. Nós podemos fazer mais? Podemos. Além de anunciarmos a verdade, podemos. E também é a nossa responsabilidade. Deus assim nos abençoe.